Quando nós falamos do consumo, do processo decisório de compra, nós estamos muito falando, né? A gente fala de marketing, a gente está falando de vendas, a gente está falando de como que a gente pode potencializar e entendermos cada vez mais a lógica do consumo, tá? Nessa aula aqui, eu vou tratar contigo, tá? De maneira bem prática e bem didática. Vou tentar colocar aqui pra gente, de maneira bem prática e bem didática. O que? Como que funciona, tá? Como que funciona o comportamento, vou colocar aqui, ó, teorias do comportamento do consumidor, tá? Vou tratar algumas teorias do comportamento do consumidor para que você possa entender e avaliar como que isso pode, de fato, fazer a diferença dentro do seu negócio. Então, o comportamento do consumidor, né, o estudo do comportamento do consumidor, vai ser uma área de estudo voltada dentro do profissionalismo do marketing. Né? Então, um dos preceitos do marketing, quando a gente fala aqui teorias do comportamento do consumidor, a gente está falando do quê? A gente está falando de marketing, né? A gente está falando o que está atrelado ao marketing. E um dos focos, né, quando a gente fala aí do estudo do marketing, quando a gente está falando, o que o marketing ele trabalha? Qual que é o trabalho dele? Né? É a geração de valor. Geração de valor é um dos objetivos. Se tu não consegue gerar valor dentro do marketing, através do marketing, através do teu produto, você não consegue, de fato, ter bons resultados. Então, é a geração de valor. Por que né, eu sempre gosto de fazer um grande detalhe, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, o veículo da Fiat, né, versus um veículo da BMW. Quem que tem mais valor? Quem que vale mais? Da Fiat ou da BMW? E por quê? Por que é mais caro o BMW? Porque ele gera mais valor, né? Ele vai gerar mais valor. Só que essa geração de valor, ela só funciona se a empresa sabe muito bem, né? Se a empresa vai saber muito bem com quem ela se comunica. Né? Com quem que ela está se comunicando. Esse vai ser um ponto importante e crucial para que a geração de valor aconteça. Porque eu falo o seguinte, faz sentido a BMW fazer propaganda, se comunicar com consumidores que consomem Fiat? Não faz. Quem consome Fiat não consome BMW. E quem consome BMW não vai consumir o carro da Fiat. Não porque não possa, não porque eu não pode, mas é porque são coisas diferentes. Essas pessoas, esse consumidor, tem comportamentos diferentes, desejos diferentes, vontades diferentes, que a gente precisa entender e estudar. Por isso é muito importante a gente estudar. Eu vou trabalhar com você 5 teorias sobre o comportamento do consumidor para a gente poder entender as motivações humanas dentro do processo de compra. Tá? Então são 5 teorias que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. A primeira delas, a primeira teoria é a teoria da racionalidade econômica. Tá? Racionalidade econômica. Então, dentro dessa teoria, a análise central é a racionalidade econômica do consumidor. Ou seja, esse padrão aqui, esse consumidor, ele vai seguir um padrão e o padrão dele é egoísta. Tá? O padrão dele é egoísta. Por que o padrão dele é egoísta? Porque ele é muito racional, ele não pensa de maneira emocional. Ele está no padrão racional, então ele é racional. Vou colocar aqui. Esse consumidor, ele é racional, ou seja, para ele o que importa é a racionalização, né? Então ele não vai tomar as decisões baseadas só na emoção, mas sim ele vai sempre observar se é mais vantajoso para ele, por isso que o padrão é egoísta, né? Então se ele vai comprar um carro, ele vai verificar se o carro faz sentido para ele, não dentro claro, da parte econômica e tudo mais. E aí, o que ele busca, né? Qual que é a busca desse consumidor? Quando a gente fala desse consumidor aqui, o que ele está buscando? O padrão de consumo dele, né? As opções de consumo, vou colocar assim, opções de consumo, vão estar ligadas ao quê? Aí aqui elas vão estar ligadas, opções de consumo. Elas vão estar ligadas ao prazer, à satisfação, né? O prazer e satisfação de desejos. Então, por isso que a gente trata ele como egoísta. Ou seja, ele está aqui, as opções de consumo para ele está ligado a prazer e satisfação. É isso que ele quer. E dentro dessas opções de consumo, o que ele vai estar sempre olhando, né? Sempre observando? Ele vai estar sempre buscando o quê? Um menor sofrimento. Ou seja, um menor custo. Pagar muito caro para essa pessoa que tem a visão dentro da racionalidade econômica é sofrimento.
Então, quando a gente analisa, né, essa visão, a gente está, é claro, é uma análise subjetiva, mas pensa só naquela pessoa, e você provavelmente tem um conhecido, tem um amigo que vai dessa forma, que para ele tudo ele vai olhar na ponta da caneta, tudo ele vai estar vendo o preço, tudo ele vai estar vendo se é vantajoso, se não é, e aí tudo ele quer um desconto, tudo ele quer pagar mais barato, ele não quer pagar nada muito caro, o custo muito caro para ele dói. É aquela pessoa que eu falo assim, que quando você fala assim, vamos gastar R$100, dói, ele sofre, causa sofrimento nele. Então a busca da pessoa que está racionalmente econômica ligada, a teoria da racionalidade econômica, ela estuda esse comportamento de pessoas que têm esse padrão, aonde o padrão dele é egoísta, então ele pensa no bem-estar dele, ele vai ter as opções de consumo que estão ligadas à satisfação e ao prazer dele, mas ele sempre está buscando o quê? Um menor sofrimento, um menor custo daquilo que ele vai estar comprando, daquilo que ele vai estar trabalhando. Então isso dentro do contexto psicológico, a gente vai estar trabalhando isso. A segunda teoria, né, a segunda teoria que a gente vai trabalhar, que é importante que você entenda, é a teoria do comportamento, tá? Teoria comportamental. Teoria comportamental. O que a teoria comportamental vai trabalhar, né? Então, essa teoria, ela vai permitir que a gente compreenda os fatores motivacionais e os fatores emocionais envolvidos no comportamento de compra, tá? Então, aqui a gente tem, né, fatores motivacionais, fatores que motivam, né? Então fatores motivacionais. Eu também tenho o que? Fatores emocionais. Então essa teoria, ela atribui que o processo de compra não está ligado só em motivação, mas também na emoção. E o que seria? Por que a gente separa? Ah, mas motivação não é a mesma coisa que emoção? Não. A pessoa ela pode estar com fome, né? Uma motivação para ela é a fome. Só que, talvez ela, por ela estar triste, por ela estar com raiva, ela pode comprar alguma coisa ou deixar de comprar alguma coisa por esses fatores, tá? Então, quando a gente analisa isso, né, a gente verifica que o consumo, ele é um comportamento que agrega reações fisiológicas e comportamentais observáveis geradas por estímulo do meio ambiente. Então, dentro dessa teoria, a teoria comportamental, né, a gente pode estabelecer que o consumo é influenciado por estímulos ambientais. Ou seja, uma propaganda, né, o calor, por exemplo, o frio, o ambiente pode influenciar que a pessoa compre. Diferentemente da teoria da racionalidade econômica, que a pessoa ela vai buscar sempre a opção racional, ou seja, ela não vai comprar em qualquer momento, ela vai esperar períodos específicos para compra, talvez, específicos para tomar alguma decisão. A teoria comportamental ela estabelece que o ambiente, né, a influência ambiental, tem o poder de influenciar decisões que a pessoa possa querer tomar. Né? Então, verifique como que é interessante a gente entender essas diferentes teorias. Então, isso é a teoria comportamental. A terceira teoria é a teoria que a gente chama de teoria, tá? Aqui eu vou colocar a terceira teoria psicanalística. Né? Então, psicanalística, tá? Teoria psicanalística. O que a teoria psicanalística trata? Ela trata que há uma compreensão dinâmica do consumo que também passa pela psicanálise, que foi aquela teoria, né, essa visão científica criada lá pelo Freud, né, que ele vai estudar os processos psicológicos inerentes ao consumo. Em outras palavras, a teoria psicanalística ela abarca o que se passa na mente do consumidor no momento de aquisição do produto ou serviço. A abordagem tem o consumo como uma manifestação de desejos inconscientes em razão da pessoa projetar seus desejos, angústias e conflitos no produto almejado. Então, dentro da teoria psicanalística, a pessoa projeta, né, questões psicológicas em aquisição de produtos. Você já deve ter visto, né? E tem muitas pessoas que falam, quando eu estou com raiva eu gosto de comprar muito chocolate, ou quando eu estou triste eu gosto de comprar certas coisas. Então, a pessoa ela tem todos esses conflitos, essas questões psicológicas que vão influenciar ela em adquirir produtos, em adquirir alguma coisa. Então, o consumo dentro da teoria psicanalística, né, como a gente pode admitir, é a expressão, tá? Vamos colocar assim, consumo
é a expressão de tentar dar vazão aos desejos, tá? Então isso aí, quando a gente fala da teoria psicanalítica, isso vai ser como o consumo é observado. Então as estratégias de marketing para aumentar a intenção de compra com o uso de imagens e conceitos, né, tem nesse referencial a psicanálise. Então se a gente quer, né, atribuir que as pessoas elas têm desejos e tudo mais, né, na teoria psicanalítica a gente vai utilizar muito que é o marketing, né, da publicidade, muita questão de imagens e conceitos para destravar e potencializar essa visão. Beleza? Aí nós temos a nossa quarta teoria, né, a quarta teoria dentro do comportamento humano, que é a teoria, né, são as teorias sociais e antropológicas. Tá? Teorias sociais e antropológicas. O que as teorias, como que vai ser o enfoque dessas? O enfoque das teorias é que o consumo ele é um processo social, tá? Então ele vai estabelecer que o consumo, tá? O consumo é um processo social. Pensado de como? Pensado de maneira crítica, que vai incluir condicionantes sociais, históricos, culturais para apontar variações do consumo, dos padrões de consumo. Então aqui, né, quando a gente analisa, vê que na psicanálise eu estou analisando questões psicológicas. Aqui eu tenho como influência cultura, né, eu tenho questão de história, né, o histórico da pessoa vai influenciar que ela compre, e as condicionantes sociais. A sociedade onde ela está estabelecida vai influenciar ela a comprar ou não certos produtos, certos itens, tá? Então isso acontece. Então a cultura influencia, o histórico da pessoa influencia e as condicionantes sociais também. Então quando a gente fala dessa visão, o consumo ele não é considerado um ato meramente individual e racional, mas também um processo essencialmente social, possibilitando o posicionamento do indivíduo em relação ao seu contexto social e cultural. Então, dentro dessa teoria, é estudado que a pessoa ela adquire certos itens, ela faz certas compras, pensando sempre em como que ela vai ser vista dentro da sociedade. Então, a sociedade influencia que ela compra certos itens, que ela vai comprar certos produtos. Sociedade que eu digo não a sociedade como toda a sociedade, mas a sociedade onde ela está inserida, talvez no bairro, no trabalho, na escola, influencia como que ela determina o padrão de compra. Então você verifica que a gente começa, tem várias formas de estudar. Então tem uma teoria que vai estudar como que as pessoas identificam que a compra é um padrão egoísta, né, onde as pessoas elas buscam satisfazer desejos e o prazer sempre com o menor sofrimento, com o menor custo. Eu tenho uma teoria comportamental que vai falar de fatores emocionais e motivacionais, que o ambiente estimula, a pessoa está motivada a comprar determinado item e a emoção dela vai também trabalhar como que ela compra através do ambiente. Eu tenho a teoria da psicanálise que diz que a compra, o consumo, é uma coisa intrínseca da pessoa, um desejo muito forte que ela tem, e ela precisa dar vazão a esses sentimentos, a essa vontade que ela tem através da compra, da aquisição de produtos. E a quarta teoria estuda que, na verdade, o processo de compra é baseado na sociedade. A sociedade dita como que as pessoas vão estar comprando, o que as pessoas vão estar comprando. Né? E por último, nós temos a teoria, a quinta teoria, vou pegar aqui, a quinta teoria, que vai ser a teoria cognitivista. Né? O que é a teoria cognitivista? A teoria cognitivista ela é muito utilizada pelos profissionais, né, de marketing, né, que vão estar entregando aí produto, consumidor e ambiente. Ela surgiu lá nas décadas de 50, década de 60, aonde começou-se a perceber que o consumo do ser humano, o ser humano ele consumia conforme haviam cognições, né, conforme que haviam os estímulos de embalagem, estímulos de produto, estímulos de utilizando os sensoriais, por exemplo, né, quando a gente pode falar. Então, o consumidor é encarado como aquele que opta por diferentes produtos, tendo como influência, né? O que vai influenciar o consumidor, né? Então, a influência dele vai estar baseada em fatores como, né? Fatores, vou colocar aqui só os fatores: motivação, memória, valores, personalidade, fatores
socioculturais, né? Vai também influência da família, dos grupos e da classe social, além também de fatores situacionais, tá? Fatores situacionais. Ou seja, ele apanha tudo. Então, ele diz que quando a gente fala do processo de compra, eu tenho a memória afetiva, a pessoa lembra de alguma coisa, os valores para ela é muito importante, mas tem influência do meio da sociedade, assim como eu tenho influências situacionais também, que vão falar de grana, vão falar de comportamento e tudo mais, a gente vai ter. Então, quando a gente fala, né, de teorias do processo de consumo, teorias do consumo humano, de consumo de compra, a gente precisa entender que eu tenho vários tipos de teorias que vão falar daquilo que a gente precisa. Então, eu preciso ter um entendimento das 5 para que eu possa entender e trabalhar cada um das minha empresa. Dentro da minha empresa, eu posso verificar que eu preciso trabalhar mais teorias sociais, antropológicas, do que trabalhar teorias da racionalidade econômica. O importante é eu entender o meu consumidor, entender com quem eu vou me comunicar para que eu possa gerar maior valor, beleza? Eu espero então que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, espero te ver numa próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!